aqueles que estão nos assistindo também pelo YouTube. Nós vamos ler Lucas capítulo 6, versículos 24 a 26. É Jesus falando. E ele diz assim, Lucas capítulo 6, versículos 24 a 26. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus era muito versátil na forma de se comunicar com as pessoas. Às vezes ele usava discursos públicos, como fez no Sermão da Montanha. Outras vezes ele contava pequenas histórias a seus ouvintes e falava sobre os fatos do dia a dia, como a história do fazendeiro que juntou riquezas para si, e não raras vezes ele fazia perguntas confrontadoras, como aquela: quem dizem os homens que sou? No trecho que nós lemos, Jesus se utilizou de uma forma de expressão muito comum nos profetas do Velho Testamento, os ais. Esse formato literário foi usado pelo menos 20 vezes no Antigo Testamento, por 8 profetas diferentes: Isaías, Jeremias, Amós, Miqueias, Naum, Abacuque e Zacarias. Na Bíblia, os chamados ais são interjeições de advertência e também de lamento. Isaías, no verso 8, capítulo 5, diz assim: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores da terra. E Jeremias, em Jeremias 22, diz: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem lhes dar paga. O profeta Naum diz assim: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta sua presa. E em Lucas, Jesus pronunciou 4 ais: ai dos ricos, ai dos que estão fartos, ai dos que riem e ai daqueles que são aprovados por todos. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro dos 4 ais pronunciados por Jesus. Ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Nesse primeiro lamento de advertência, Jesus fala para aqueles que têm bens e posses. Mas nós vamos destacar uma palavra: consolação. Observe o texto e veja que Jesus, com essa palavra, consolação, ele explica o motivo da sua advertência aos ricos. Quando a gente lê esse texto, a maioria das mensagens fala sempre de ajuntar dinheiro, mas na verdade, Jesus, ele destaca essa palavra consolação, e nós vamos observar que essa palavra explica o motivo da advertência aos ricos. É como se ele dissesse assim: eu lamento muito por vocês que são ricos, que têm encontrado nas riquezas o consolo para as suas vidas. Diante dessa fala de Jesus, nós temos que fazer uma indagação. Será que nós precisamos de consolo? Se precisamos de consolo, por que será que os ricos sobre quem Jesus falou estavam errados em buscar consolo naquilo que Jesus disse que eles buscavam? Na verdade, parece estranho falar em buscar consolo nos dias atuais, porque muitos pregadores de igrejas ditas evangélicas, que são chamados profetas do sucesso, estão nos programas de televisão anunciando que os crentes fiéis não sofrem, não adoecem, o casamento deles não tem problemas, não ficam tristes, não perdem emprego, até porque crentes fiéis são todos patrões, não passam por qualquer outra dificuldade, basta que eles chamem e o Deus garçom venha atender os seus pedidos. Nós ouvimos muito isso. No entanto, se nós passarmos as vistas pela Bíblia, no Velho e no Novo Testamento,
nós veremos homens e mulheres de fé que passaram por muitos problemas, iguais àqueles que eu e você passamos hoje. E como se não bastasse, o próprio Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se eu e você, por um breve momento, pararmos para observar os fatos da vida, nós veremos que, na verdade, nós somos submetidos a vários tipos de sofrimentos. E são tantas as dificuldades que nós enfrentamos que, na verdade, precisamos sim ser consolados. E foi sobre consolo que Jesus estava falando. E aqueles que acham que não precisam de consolo, que se fazem ou se acham durões e fortes, esses são os que mais precisam. Quando alguém perde um emprego, precisa de consolo. Quem já passou pela terrível situação de estar desempregado, precisando sustentar a família, sabe como essa situação é extremamente difícil e danosa à autoestima de qualquer um. Tanto o desempregado quanto a família do desempregado precisa de consolo porque sofre. Quando se é vítima de violência urbana, por exemplo, precisa-se de consolo. As vítimas de assalto, de tentativa de furto, de estupro, de arrastão, de roubo, elas precisam de consolo. Quando não conseguimos nos fazer entender, às vezes a fase na vida da gente que a gente pensa que ninguém nos entende. Nós também precisamos de consolo nessa hora. Às vezes dentro da nossa casa parece que ninguém nos entende. No trabalho, às vezes até na igreja, ninguém nos entende. Então nós precisamos de consolo. Sabe aquelas situações em que um fala em uma língua e outra pessoa fala em outra língua completamente diferente? Situações em que você tenta ajudar, mas você acaba machucando o outro. Ou quando você pensa estar fazendo uma boa ação, mas não é compreendido pelo alvo do seu amor ou do seu afeto e dá tudo errado. O interessante é que muitas vezes isso acontece com aqueles que mais amamos. Precisamos de muito consolo nessas situações. Todo mundo passa por isso. Quando nos sentimos inadequados, nós também precisamos de consolo. É quando parece que não fazemos nada certo, que não nos enquadramos em nenhum perfil. Sentir-se inadequado acaba com a alegria de qualquer pessoa. Às vezes nos sentimos inadequados dentro da nossa família. Parece que todos os outros se encontraram, menos nós. Às vezes não conseguimos nos encontrar no ministério. Não vê um perfil de servo, que nós não vemos um perfil de servo que se pareça conosco. Nesse momento, nós precisamos de consolo, sim. Quando nos sentimos como o patinho feio da fábula, nós precisamos de consolo. E era disso que Jesus estava falando, de consolo. Quando envelhecemos e sentimos as nossas forças diminuindo, nós precisamos de consolo. Quando alguns acontecimentos fazem com que enxerguemos nossas limitações e a vida perca um pouco o sentido, precisamos de consolo. Aí nós paramos: Senhor, o que eu estou fazendo com a minha vida? Nós precisamos do consolo e da ajuda do Espírito Santo para nos colocar de volta ao eixo dele. Quando esmorecemos e olhamos mais atentamente para os nossos medos, para as nossas frustrações, para os nossos problemas, para os nossos anseios e para as nossas dúvidas, aí nós precisamos de consolo. Quando a falta de propósito invade a nossa alma, é certo que nós vamos precisar do consolo. Na verdade, irmãos, é legítimo que alguém desconsolado busque consolo. Não era esse o problema do qual Jesus estava falando. Quando Jesus repreendeu os ricos com esse primeiro ai, ele deixou um alerta não sobre o consolo em si, e sim sobre onde estamos buscando consolo. Ele sabe que nós precisamos ser consolados. Ele nos trata como filhinhos. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe dos nossos problemas. Ele sabe que somos testados e provados. Ele sabe de tudo. E sabe que precisamos ser consolados. Mas por que Jesus fez esse alerta?
Porque há consolação que é breve, temporária, e esse tipo de consolação não satisfaz as necessidades da alma humana. E Jesus não quer que busquemos esse tipo de consolo. Assim, minha segunda indagação é: onde você tem buscado consolo para enfrentar as dificuldades da sua e da minha vida? Naquilo que Jesus possui, que você possui? Você pode pensar, Jesus falou apenas para os ricos, mas isso não é verdade. Nossa sociedade consumista criou uma lei que se encontra vigente em quase todo o mundo. A identidade das pessoas encontra-se naquilo que elas possuem. É sob a égide dessa lei que a grande maioria das pessoas vive, desejando possuir algum bem que lhe tornará especial e trará consolo para a sua alma. Onde você tem buscado consolo para a sua vida? Na esperança de possuir algo. Alguns buscam nos jogos, nas loterias, nas cartelas premiadas, no carnê do baú, no jogo do milhão, nos bingos eletrônicos. Alguns buscam consolo para a dura realidade da vida, não na posse de algo, mas na esperança de possuir. Não importa se o dinheiro ganho com dificuldade está sendo jogado fora em vez de sustentar a família com dignidade. Não importa se a estatística diz ser quase impossível ganhar, ou se há notícias de fraude em algum tipo de sorteio. O consolo está na esperança. E a esperança dessas pessoas é em ganhar algo. Mas essa é uma esperança que não está no Deus eterno. Onde você tem buscado consolo para a sua vida? No seu filho ou na sua filha? Muitos pais e mães buscam consolo na possibilidade de serem redimidos por seus filhos. Sonhos frustrados serão realizados por seus filhos. Desejos não alcançados serão usufruídos por eles, mesmo se eles não quiserem. E para viabilizar tudo isso, os pais se tornam controladores de seus filhos, não permitindo que vivam suas próprias vidas. Onde você tem buscado consolo para a sua vida? Alguns buscam em drogas ilícitas ou até lícitas. As autoridades dizem que muitas cidades litorâneas brasileiras fazem parte de várias rotas de tráfico de droga. Maconha, cocaína, anfetamina, êxtase, por causa da proximidade dos mercados consumidores da Europa e Estados Unidos. Pode ser que tudo isso facilite o tráfico, mas o que deveria nos incomodar é principalmente que os nossos jovens que vivem nessas cidades têm buscado consolo para as suas angústias nas drogas e têm afundado nelas. E as drogas lícitas? Álcool, fumo, tranquilizantes, analgésicos e qualquer tipo de vício. Também podem se tornar fonte temporária de consolo. As drogas permitidas pela sociedade não são menos danosas do que as outras, porque reduzem momentaneamente a nossa necessidade de confiar no Senhor e constituem uma fonte de consolo passageiro e ineficaz. Onde você tem buscado consolo para a sua vida? Quando a vida fica difícil, quando os problemas parecem intransponíveis e ficamos com medo do presente e com medo do futuro também, por que não? Deus sabe que nós sentimos medo. Buscamos consolo aonde? Onde aquietamos nosso coração? No algo que entorpece ou no entorpecente legal que tranquiliza? No sono da fuga? Queridos irmãos e irmãs, quando o sono torna-se mais que um restaurador de energias, quando dormimos para ver se as coisas estarão diferentes e melhores ao acordarmos, temos que ter cuidado. Pode ser que o sono tenha se tornado o consolo de nossas vidas. Você poderia dizer, graças a Deus eu não tenho buscado consolo em nada disso. Então talvez você seja daquelas pessoas dedicadas ao trabalho e ao estudo. No trabalho duro e sério. Se falta tempo para você fazer outras coisas em sua vida, à exceção de trabalhar, cuidado. Aqueles que são viciados em trabalho têm inúmeras explicações para sua obsessão.
é o orçamento que não dá mais, é a oportunidade de ascensão que não pode ser perdida, é a chance da realização pessoal almejada. Não há nada de errado em trabalhar duro e de forma honesta, é bíblico. Mas é preciso estar alerta, porque a atividade incessante jamais será um consolo eficaz para a sua alma. Nos estudos intensos e sem fim, é bom e muito necessário estudar, é fundamental para nós. Mas quando a busca pelo conhecimento torna-se um fim em si mesmo, você precisa saber que está lidando com um Deus que exigirá cada vez mais dedicação e, igualmente, o conhecimento jamais poderá tornar-se um consolo eficaz para a sua alma. Há pessoas que trocaram o cônjuge por um doutorado, os métodos por um mestrado, e a convivência familiar e a comunhão com os irmãos e a igreja por um curso de especialização. Onde você busca consolo para a sua vida? Deixe-me lhe dizer uma coisa. Suas posses podem ser roubadas. Seu filho pode não realizar os seus sonhos. O efeito das drogas vai passar. E quando ele passar, vai deixar um vazio cada vez maior. Depois de uma tarde ou um dia de sono, o mundo vai continuar o mesmo. A sua vida não vai mudar quando você acordar. Depois de 12 ou 18 horas de trabalho, os seus medos e ansiedades ainda estarão esperando por você. Um dia, você terá dificuldade de lembrar-se do que você estudou com tanto afinco. Eu estudei muito na minha vida. Fiz pós-graduação, mestrado, doutorado. E um dia, eu estava aqui na igreja, eu sempre tive uma saúde boa e eu tinha realizado culto, depois subi para atender as pessoas lá em cima, a cabeça funcionando muito bem, redigindo, fazendo mensagens, e de repente eu caí durinha e fiquei algum tempo desacordada. E quando eu fui para o hospital, eu acordei, fui para o hospital, eu descobri que eu tinha um tumor de 7 centímetros na cabeça. A minha vida poderia ter acabado ali. Tudo poderia ter acabado ali. Todos os estudos que eu fiz, tudo aquilo que eu me preocupei, se eu não tivesse voltado a minha vida para Deus, se eu não tivesse ao lado da minha vida de estudos e de trabalho, se eu não tivesse uma vida com Deus, a minha vida teria acabado ali. Quando o médico disse que as minhas chances de não ter sequela alguma eram zero, que eu teria dificuldades com o lado esquerdo que ficaria paralisado e que nunca mais eu teria a mesma agilidade mental de antes, a minha vida acabaria ali. Mas o meu consolo nunca esteve nos livros, nunca esteve no doutorado nem do mestrado. O meu consolo nunca esteve no curso de Direito, nunca. O meu consolo está no Senhor. E por causa dele, e por causa dele mesmo, e foi ele que me deixou sem sequelas. Apesar de ter ficado tanto tempo desacordada, apesar de um tumor de 7 centímetros no cérebro, apesar do melhor especialista ter dito que era impossível não ter sequelas, ele não só me curou, não só tirou toda e qualquer sequela, eu não tenho sequela alguma, como me disse para voltar para a minha profissão. Isso seria fácil antes do tumor. Bastava ler algumas coisas e voltar. Mas depois do tumor, não. E ele me fez voltar. E hoje, eu redijo petições enormes, processos intrincados, e redijo da mesma forma as coisas que eu também prego. Deus, Ele quer nos consolar. Ele quer que nós o coloquemos em primeiro lugar. Onde então podemos encontrar o consolo que nos torna plenos e felizes? Apesar de tudo à volta dizer que está tudo errado. Nós vamos olhar em nossas Bíblias o que está escrito em 2 Coríntios 1, 3 e 4. E diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ele quer te consolar. Deus sabe que você sofre. Deus sabe que você tem dificuldade. Deus sabe que você tem aflição, porque Ele disse que eu e você teríamos aflições. Ele sabe das suas dificuldades. Não tenha vergonha em dizer que você tem dificuldades, porque Ele sabia que nós seríamos feridos, que nós teríamos dificuldades, que nós teríamos medo. No meio das tribulações da vida, o consolo eficaz vem do Senhor, o Deus de toda consolação. É Ele quem pode encher o meu e o seu coração de paz. E é isso que a palavra nos afirma. As pessoas, quando olham esse texto, só pensam que Jesus está falando dos ricos. Jesus está falando para eles: o consolo de vocês é esse, mas não deveria ser. O desafio para nós, crentes do século 21, é confiar no que diz a palavra de Deus. O desafio é confiar em que o Senhor deseja nos consolar com a sua presença. Que Ele tem pensamentos de paz sobre nós, porque nós temos medo do futuro. Nós temos medo das coisas nunca acontecerem. Nós temos medo das coisas não darem certo. Temos medo das coisas acabarem como estão hoje. Mas Deus está dizendo para você, na sua palavra, o desafio é esse: a despeito das circunstâncias, descansar na soberania amorosa do nosso Deus. Ele mesmo é a nossa consolação eterna. A terceira pergunta é: como somos consolados pelo Senhor? Eu gostaria de indicar 3 formas pelas quais o Senhor nos consola. Pelas Escrituras. O inimigo faz tudo para a gente não ler a Bíblia. Em Romanos 15:4, portanto, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras tenhamos esperança. Leia a palavra, mesmo sem vontade. Leia procurando conhecer melhor a Deus. Descubra do que o Senhor gosta. Descubra também do que Ele não gosta. Se você não lê a palavra, você não vai gostar, não vai saber como agradar a Deus. E também não vai saber se o que você faz desagrada a Ele. Veja nas Escrituras como Ele lida com os seus filhos. Quando confiamos naquilo que a palavra afirma sobre o caráter de Deus, então nós somos consolados. Nós também somos consolados pelo ensino e exposição da palavra. Mas o que profetiza, diz 1 Coríntios 14:3, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Assuma uma atitude ensinável. Esteja aberto para ouvir e ser consolado por aqueles aos quais o Senhor incumbiu com a missão de ensinar a palavra. Quando permitimos que o ensino da palavra toque nossas vidas e não apenas nossas mentes, nós somos consolados. A segunda coisa que nos consola e que Deus usa é o testemunho e o amor dos irmãos. Colossenses 4:11 diz assim: e Jesus, que se chama justo, sendo unicamente este dentre a circuncisão, os meus cooperadores no reino de Deus, os quais têm sido para mim uma consolação. O convívio com os irmãos é uma consolação inigualável. Nós podemos ter muitos amigos, muitos conhecidos, mas o convívio, como diz a palavra de Deus, com os santos, é fundamental. Nós nos fortalecemos uns aos outros, nós nos ajudamos uns aos outros, nós dividimos as vitórias uns com os outros, porque nem todo mundo está disposto a comemorar a sua vitória. Nem todo mundo vai vibrar com a sua vitória. Aos invejosos, àqueles que não querem o seu bem, mas junto com os irmãos, você vai poder comemorar. Quando você estiver com um problema e triste, com dificuldade,
a maioria das pessoas não vai se importar, ou então vai te julgar. Mas com os irmãos que estão firmes do Senhor, eles vão orar por você, eles vão te compreender. Não é com a igreja toda, é com aqueles que o Senhor colocou do seu lado para te ajudar na sua caminhada. Esteja atento ao testemunho de homens e mulheres que andam perto do Senhor. As vidas dessas pessoas estão repletas de histórias de fé que podem nos encher de consolo e nos fortalecer. Para isso, é preciso abrir mão de nos considerarmos o centro de nossas vidas, para conseguir ver as outras pessoas e aquilo que o Senhor está fazendo na vida de cada uma delas. Ele vai fazer na sua também. Eu gostaria de terminar lendo novamente o que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 1, 3 e 4. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos console em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Que Ele nos abençoe e molde as nossas vidas à semelhança de seu Filho, e que nos dê da sua graça para essa caminhada de transformação. Que o Senhor, o salmista diz assim: dá-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados, porque tu, Senhor, me ajudastes e me consolaste. Que quem se aproxima de Deus com humildade e com coração quebrantado, recebe consolo e conforto. Muitas vezes somos mal interpretados, julgados e machucados por algumas pessoas. Outras vezes as pessoas não entendem o nosso sofrimento e não entendem também as batalhas que nós enfrentamos. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E Ele está sempre disposto e de braços abertos para nos acolher, porque Ele sabe que nessa jornada, às vezes nos sentimos cansados e oprimidos. E Paulo disse isso em 2 Tessalonicenses 2,16. E através do sacrifício de Jesus, nós recebemos o amor do Pai. E sempre que precisamos do consolo, Deus nos toca com o seu Espírito Santo, que é descrito na Bíblia como o nosso Consolador. E o salmista diz assim: seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. E Paulo diz que o próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus e Pai que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança e graça, que Ele seja com todos nós. Jesus querido, obrigada por tua palavra, Senhor. Estende a tua mão poderosa sobre nós, Senhor. Ajuda-nos nas nossas dificuldades, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, que nós temos muitas dificuldades. Mas o Senhor nos ajudou dizendo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós que estamos em Ti também vamos vencer todas essas dificuldades, Senhor. Porque cremos em Ti. Em nome de Jesus.